Você já pensou em testemunhar um homem sozinho, capaz de derrotar um exército inteiro, sem levantar uma espada, disparar uma flecha ou derramar uma gota de sangue? Essa não é uma cena de cinema ou fantasia literária. Está escrita em um dos livros mais antigos e sagrados da humanidade. É uma passagem impactante, pouco comentada, mas que revela o poder incomparável do Deus de Israel. Antes de entrarmos nessa história extraordinária, faça agora algo simples. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O que vem a seguir pode transformar seu jeito de encarar os conflitos da sua vida. Um reino em perigo. Israel estava cercado por forças inimigas, pressionado por todos os lados. A poderosa Assíria, comandada por um rei audacioso chamado Ben-Hadad, era uma ameaça constante. Esse monarca não descansava, arquitetando planos de invasão, emboscadas e estratégias militares para subjugar Israel. E sob a ótica humana, ele tinha vantagem total: mais guerreiros, mais cavalaria, mais armamentos e mais experiência em batalha. Mas havia algo que o rei sírio não podia prever. Cada estratégia, cada plano oculto, cada decisão tomada em segredo era revelada pelo Senhor ao profeta Eliseu. E Eliseu passava essa mensagem ao rei de Israel, permitindo que o reino se preparasse e frustrasse cada ataque. Imagine a ira de Ben-Hadad. Ele planejava em sigilo, mas era como se houvesse um traidor dentro de seu próprio palácio. Furioso, reuniu seus oficiais e acusou: "Quem entre vocês está entregando meus planos ao inimigo?" Mas um dos servos respondeu: "Não, meu senhor. Não há espião entre nós. O problema é outro. Em Israel existe um profeta chamado Eliseu. Ele revela ao rei até as palavras que o Senhor fala em seu quarto." O rei explodiu em fúria. Como poderia um simples homem, sem exército, sem armas e sem influência política, representar uma ameaça maior do que um reino inteiro? Tomado pela raiva, Ben-Hadad enviou uma tropa gigantesca, com cavalos, carros de guerra e soldados armados, para cercar a cidade de Dotã, onde Eliseu estava. Durante a noite, o cerco foi fechado em silêncio. E quando o sol nasceu, os moradores perceberam: estavam completamente encurralados. Nenhuma rota de fuga. A poeira levantada pela cavalaria tomava conta do ar. O brilho das lanças refletia a luz da manhã. E o som dos carros de guerra ecoava como trovão nos vales. O medo tomou conta de todos. O servo de Eliseu, ao ver a cidade cercada, entrou em desespero. Correu até o profeta e clamou: "Ai, meu senhor, o que vamos fazer agora?" Mas Eliseu não perdeu a calma. Não correu, não se desesperou. Apenas respondeu com firmeza e confiança: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles." O servo não entendeu. Como assim? Não havia ninguém além deles dois. E diante deles estava um exército colossal. Então Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Naquele instante, os olhos espirituais do servo foram abertos. E o que ele viu mudou tudo. Os montes estavam repletos de cavalos e carros de fogo, o exército celestial de Deus, cercando Eliseu e prontos para a batalha. A mensagem era clara e poderosa. Os inimigos podem parecer muitos, mas os recursos de Deus são sempre infinitamente maiores. Quando o exército sírio avançou, cheio de confiança para capturar Eliseu, o profeta ergueu a voz em oração mais uma vez: "Senhor, fere este povo de cegueira." Imediatamente, algo sobrenatural aconteceu. Um silêncio estranho tomou conta por um instante, até que gritos começaram a ecoar pelo campo. "Não consigo ver! O que está acontecendo com meus olhos?" De repente, milhares de guerreiros estavam tateando no escuro, tropeçando uns nos outros, completamente incapazes de enxergar. Homens que antes inspiravam terror, agora cambaleavam em desespero.
Vulneráveis e confusos, espadas caíam ao chão, escudos batiam, cavalos se agitavam em pânico. O que era ordem e força transformou-se em caos total. E no meio de toda aquela confusão, lá estava Eliseu, sereno, tranquilo, ciente de que o poder de Deus havia se manifestado. Então, Eliseu se aproximou daqueles soldados cegos e, com uma calma impressionante, disse: Este não é o caminho, nem é aqui a cidade. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. E sem questionar, o exército obedeceu. A cena era quase irônica. Um único profeta, desarmado, guiando uma multidão de guerreiros que antes vieram para capturá-lo. Homens tropeçando, tentando se apoiar uns nos outros, seguindo apenas a voz daquele a quem queriam prender. A caminhada até Samaria foi longa. O sol queimava. A poeira se levantava a cada passo. Soldados se chocavam uns contra os outros. Mas Eliseu seguia à frente, conduzindo-os com determinação até o coração da capital de Israel. Quando finalmente chegaram a Samaria, Eliseu orou novamente: Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E de repente a visão lhes foi restaurada. O que enxergaram os deixou aterrorizados. Estavam no centro da capital de Israel, completamente cercados pelo exército inimigo. As muralhas se erguiam ao redor. Lanças e espadas apontavam em todas as direções. Não havia saída. Não havia chance de vitória. O rei de Israel, ao ver aquela cena impressionante, correu até Eliseu e perguntou ansioso: Meu pai, devo matá-los? Devo acabar com eles agora? Mas a resposta do profeta surpreendeu a todos: Não, você não mataria prisioneiros tomados em combate. Dê a eles pão e água para que comam e bebam, e depois envie-os de volta ao seu senhor. O rei acatou a ordem de Eliseu. Em vez de derramar sangue, mandou preparar um grande banquete, mesas postas, comida farta e água fresca para aqueles que, poucas horas antes, vinham para matar. Os soldados sírios, ainda atordoados pela experiência sobrenatural, sentaram-se e comeram até se sentirem saciados. O que era para ser uma prisão transformou-se em hospitalidade. Um gesto tão inesperado que quebrou a guerra antes mesmo que ela tivesse começado. Depois de alimentados, foram escoltados de volta à Síria, liberados e enviados para contar o que tinham visto. O efeito foi imediato. O rei sírio e seu exército, humilhados e pasmos, entenderam que lutar contra Israel equivalia a confrontar o próprio Deus. Por muito tempo, cessaram as investidas. Um exército inteiro foi derrotado sem violência, não por força humana, mas por um milagre silente, guiado pela oração e pela autoridade de um profeta que confiava mais em Deus do que em armas. Essa história carrega lições poderosas. A primeira delas, nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Assim como o servo de Eliseu só via o perigo, muitos de nós enxergamos apenas as ameaças visíveis e esquecemos que Deus tem exércitos inteiros trabalhando em silêncio a nosso favor. A segunda lição: Deus transforma medo em vitória. Quando tudo parece perdido, Ele pode virar o cenário em segundos. Eliseu não lutou com armas, mas com palavras, orações sinceras, cheias de fé, capazes de mover o céu e mudar a realidade. E por fim, há o poder da misericórdia. Em vez de vingança, Eliseu mostrou compaixão. Alimentou os inimigos e os enviou em paz. Às vezes, a maior demonstração de força está em perdoar, não em revidar. Quantas vezes você já se sentiu como o servo de Eliseu, cercado por dívidas, doenças, medos, incertezas ou pessoas que parecem querer o seu mal? Quantas vezes olhou ao redor e não viu saída alguma? Essa história é um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, há um exército celestial lutando por você. Deus ainda abre olhos, ainda cega inimigos e ainda muda destinos.
Talvez o que falte seja apenas uma oração como a de Eliseu, pedindo para enxergar além do que é visível. Porque Deus continua no controle, e assim como ele agiu em Dotã, pode agir na sua vida hoje. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que não está sozinho. No fim, a lição é simples e eterna. Um profeta e o seu Deus valem mais do que qualquer exército do mundo.